Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tour Literário. E no vídeo de hoje nós vamos falar por que Crime e Castigo, do grande Dostoiévski, deveria sim ser o próximo livro a entrar na sua lista de leitura. E claro, caso você já tenha lido, porque vale a pena considerar fazer uma releitura. Bom, eu já vou começar falando que esse aqui é um grande clássico da literatura russa, um marco da literatura mundial, né? Esse livro aqui ele foi publicado pela primeira vez em 1866, e a gente sabe, né, tanto com relação a Crime e Castigo, como também com relação às demais obras dele, são obras que influenciaram gerações de escritores, de pensadores, filósofos, e até hoje conquistam novos leitores. Então a gente já poderia começar por aí, considerando exatamente isso, né, o quanto que essa obra ela é tão importante que teve e ainda tem um grande impacto na literatura. Isso porque a gente vai encontrar aqui nesse livro personagens que vão apresentar aqui uma profundidade psicológica. Eu acho incrível como Dostoiévski ele desenvolve os personagens. Aqui especificamente com relação a esse livro, eu fiquei muito impressionada, né, com o Raskolnikov, com o protagonista, com tudo que ele sente. Então ele acaba desenvolvendo esses personagens bem mais complexos, com muitos conflitos internos. Fora isso, aqui o livro ele também vai trazer alguns dilemas morais, né? E quando ele faz isso, né, ele acaba deixando esses personagens extremamente reais e humanos, e a gente também se aproxima ainda mais, né, com relação à história, aos personagens, ao que eles vivenciam. E aqui, por exemplo, né, como eu estava falando, a gente vai entrar na mente do protagonista, Raskolnikov, a gente vai conhecer esse personagem. Ele é um estudante, um jovem rapaz que mora em São Petersburgo. Na verdade, ele está morando em São Petersburgo porque ele precisa estudar. Mas logo no começo aqui da história, a gente percebe que ele passa por uma situação financeira bem difícil. Ele tem dificuldades ali de se manter, de pagar aluguel, de manter ali as despesas nessa cidade, porque tudo é muito caro. Então, assim, logo no começo aqui da história, a gente vai perceber o quanto esse personagem ele está imerso ali na pobreza, e não só na pobreza, como também no desespero. E por falar em São Petersburgo, que é a cidade aqui onde a história ela se passa, o livro ele também vai mostrar as desigualdades. Então, ele vai trazer aqui um pouco de crítica social, porque tem uma parte aqui na história que ele vai mostrar um lado da cidade onde as ruas são arborizadas, com jardins, mansões, ou seja, uma parte ocupada pela aristocracia. E a gente também vai conhecer um outro lado, porque ele também vai descrever a pobreza das cidades que estão ali marginalizadas, e dessa forma ele acaba retratando pra gente a sociedade russa da época. Bom, é que no livro a gente vai conhecer mais profundamente esse protagonista, Raskolnikov. Bom, e ele é um jovem que tem ideias filosóficas um tanto controversas, porque ele acredita que as pessoas extraordinárias, no caso como Napoleão, elas têm o direito de passar por cima das leis para poder alcançar seus objetivos. Inspirado nessa teoria dele, ele planeja e comete um crime, acreditando que além de estar fazendo bem para a sociedade, né, porque ele vai justificar esse ato, esse crime, como um meio de tirar a sociedade de um mal maior, e também vai ser uma forma dele provar a superioridade dele, né, comprovando que a teoria dele estava correta e que ele faz parte daquele grupo de pessoas extraordinárias. Só que depois que ele comete o crime, a gente vai acompanhar as consequências psicológicas, porque Raskolnikov ele vai ser consumido pela culpa de ter cometido o crime, né? Ele vai ser consumido pelo remorso dele. E é a partir daí que a mente dele começa a desmoronar, né, com o peso dessa culpa. Então a gente também vai acompanhar o quanto que esse personagem aqui ele fica atormentado psicologicamente por essa culpa. Ele passa a sofrer insônia, delírios, febre, fica num estado paranoico, tem muitos conflitos internos, ou seja, ele vai passar aqui por um turbilhão emocional. E ele fica atormentado não só pela lei, né, porque no caso, se ele for descoberto, ele vai ser mandado para a Sibéria, mas também atormentado porque a teoria dele não funcionou. Ele estava convicto de que ela funcionaria. Como também aqui ele vai ser assombrado pela sua própria consciência. Então ele vai colocar a teoria dele à prova, cometendo o crime, e aí ele vai ser confrontado tanto com a realidade, que é muito mais brutal, diferente daquilo que ele esperava, e vai sofrer ali as consequências do seu próprio ato. É interessante porque Dostoiévski, a partir disso, né, ele desenvolve essas situações para poder explorar alguns temas, como por exemplo,
redenção, punição, além de muitos outros temas que a gente também encontra aqui. Bom, eu confesso para vocês que essa foi uma das partes que mais prenderam minha atenção aqui no livro. Eram partes que eu mais gostava de acompanhar, né, saber o que ia acontecer com Raskolnikov, acompanhar também o estado psicológico dele, e também uma das coisas que mais me encantam nas obras do Dostoiévski, né, a forma como ele vai construindo o estado psicológico dos personagens dele. Então aqui ele vai retratar as angústias, os tormentos, as inquietações. Então para mim é sempre fascinante poder conhecer esses tipos de personagens. E por isso também Dostoiévski, ele é um dos meus autores favoritos. Bom, claro que a gente vai conhecer aqui outros personagens que também são importantes aqui para a história. Por sinal, o livro ele é repleto de personagens, isso também é algo que me impressiona bastante, pela maneira como ele vai desenvolver cada um deles. Porque mesmo que eles apareçam poucas vezes aqui na história, ou uma única vez, mesmo os personagens sendo secundários, ainda assim eles são muito reais. É muito impressionante como ele dá vida aqui a esses personagens. Eles são muito bem desenvolvidos, eles são muito bem descritos aqui na obra. Por exemplo, aqui a gente conhece a personagem Sônia. Por sinal, é bem triste acompanhar a história de vida dela aqui, da família, todas as dificuldades que ela passa. Sônia, ela é uma prostituta que vai procurar ao longo aqui da história a salvação. Ela também vai representar aqui um símbolo de bondade, de redenção para Raskolnikov. Ou seja, ela também acaba sendo o contraponto, né, desse protagonista, do Raskolnikov. Vai representar também a fé, a esperança, o amor incondicional, porque mesmo nas circunstâncias aqui que ele se encontra, nas situações mais difíceis, ela se mantém firme ali ao lado dele. Bom, e a gente também conhece o investigador Porfiri, que vai ter um papel muito importante aqui na investigação policial, também vai ser o encarregado de desvendar o crime. E também foi uma parte que eu gostei muito aqui de acompanhar. E assim, o livro ele traz vários temas filosóficos, da natureza humana. Então, além de tratar desses temas profundos, reflexivos, ainda assim a gente encontra aqui no livro um certo humor. É muito engraçado aqui algumas situações, mesmo trágicas, né, algumas situações aqui, ele traz um certo humor, porque os personagens aqui, eles tomam certas atitudes, reagem a determinadas situações. A maneira como o Dostoiévski coloca aqui acaba sendo às vezes de forma um tanto absurda que chega a ser engraçado. Enfim, como eu falei, é um livro que além de trazer reflexões profundas, você também fica fascinado em conhecer esses personagens, como o Dostoiévski, ele vai desenvolver as angústias, os conflitos internos, psicológicos. Então, é um tipo de livro que desperta um turbilhão de emoções, que você também fica ali angustiado com os personagens, com as situações, você fica reflexivo com as situações também que os personagens vivenciam. Você também se envolve com os dilemas, com os temas abordados, com a vida desses personagens, com as dificuldades que eles passam. Fora isso, você vai se divertir com diversas outras situações. Por exemplo, você também vai se divertir com o momento da investigação criminal aqui. Como Raskolnikov, ele lida com o investigador, porque o investigador está tentando ali saber o que aconteceu. Então, como que Raskolnikov ele faz para não ser descoberto, mas ao mesmo tempo, em determinados momentos aqui da história, ele quer mais é que descubram que ele cometeu o crime. Então, assim, as provas estão ali na frente, mas na verdade querem que ele confesse, só que ele não confessa. Então, em determinados momentos aqui, ele quer mais é que descubram que foi ele que cometeu o crime para poder se livrar de todo aquele tormento, de toda aquela angústia, de toda aquela culpa. Mas ao mesmo tempo, se pegarem ele, né, se descobrirem que foi ele que cometeu o crime, ele vai ser enviado para a Sibéria, vai ser enviado para os trabalhos forçados e provavelmente ele nunca mais vai sair de lá. E aí ele vai ter que deixar tudo para trás, inclusive a Sônia, e ele não quer abandonar a Sônia. Então por isso, né, por outro lado, ele também não quer se entregar para a polícia. E aqui também tem partes que deixam a gente um tanto indignado, revoltado, por conta das injustiças, dos abusos, maus tratos, da própria sociedade em si, e esses personagens, eles representam a sociedade da época. Enfim, como eu falei, você também vai se divertir, vai rir em vários momentos, porque existem partes aqui que são muito engraçadas. Bom, então é isso, pessoal. Se você já leu Crime e Castigo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. E quem ainda não leu, deixa aqui minhas recomendações. E se você gostou dessa dica de leitura de hoje, aproveite para deixar o seu like. E se é novo por aqui, aproveite também para se inscrever e acompanhar a programação e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.